profissional que eu admiro muito. Obrigada. Então, vamos lá, boa noite. Sejam bem-vindos, né? E aí a gente vai, na verdade, como é que a ideia dessa live surgiu, né? Eu adentrei no curso de serviço social, eu sou professora Tereza Furtado, já tenho 15 anos de Unifametro, né? Sou professora, já fui professora de outras IES, mas há 15 eu estou na Unifametro, praticamente dos 18 anos eu tenho 15 de empresa, então a gente viu essa instituição que a gente tanto ama crescer. E aí esse ano eu fui convidada, acho que até em função dessa minha pegada na área de gestão, né, professora Jane, o curso me convidou para eu dar uma disciplina na área de planejamento e gestão. E aí, gente, é muito importante isso, e aí me veio essa de eu conversar com os nossos alunos do quarto semestre, me veio essa ideia, olha, o serviço social também faz gestão, né? A gestão, na verdade, é uma ação que impulsiona, né? Que mobiliza. Na verdade, o modelo de gestão é que determina o sucesso das nossas organizações hoje. E aí eu sou, gente, da década de 80, né? Eu sou, acho que a avó do RH. E aí a gente sempre atuou em RH, em processos, né? E a gente conhece muitos profissionais hoje que são gestoras nas organizações com a formação em serviço social. E aí, assim, quem me veio na cabeça, né, foi Sandra Oliveira, que é um exemplo de profissional que tem o serviço social na veia, ela tem uma formação linda e que a gente queria trazer para vocês essa história inspiradora, que a Sandra Oliveira, na verdade, ela tem a formação em serviço social, tem 1.001 outras especializações, mas ela adentrou, né, o querer. Eu gosto muito dessa fala da Sandra, que é o meu querer. Então, o querer da Sandra foi ao encontro, a vocação da Sandra, enquanto assistente social, foi ao encontro da sua carreira na área de gestão de pessoas, né, nas organizações. E a gente queria muito, Sandra, ouvir tua história, tua trajetória, quais os desafios que você, hoje, como gestora de RH da Amêndoas do Brasil, uma empresa que é reconhecida até na América Latina como um dos melhores lugares para se trabalhar, e isso é um reconhecimento de seu trabalho. Então, gente, a gente está recebendo em nome, né, da nossa coordenadora, a professora Jane, que não está podendo estar conosco hoje, mas em nome dos alunos, dos nossos professores aqui, Leiriane, professora Raquel, professor Secundo, seus alunos e o mercado, a gente está muito emocionado em estar ali recebendo aqui no palco virtual da Unifametro. Que então, legal. A palavra é sua. Eu vou moderando, gente. Quem quiser comentar alguma coisa, pode colocar no chat que eu vou alinhando, aí a gente deixa aqui no mudo para a gente poder, né, ouvir a Sandra, tá bom? Obrigada. Sandra, Oi? Não te ouvi mais. eu que botei o meu no mudo, agora pode tá ok. falar. Pronto, Show. beleza. Então, boa noite, né, pessoal? Antes de qualquer coisa, desejasse uma noite bem legal para a gente, uma noite bem produtiva. Quero começar agradecendo a professora Tereza, né, uma pessoa extremamente querida, é assim, do coração. E agradecer pela lembrança, né, do meu nome para estar, nesse momento, podendo estar participando aí, contribuindo de alguma forma, né, com
com esse momento, né, com o serviço social. E, assim, na realidade, apesar de fazer gestão há muito tempo e estar na área de RH, o serviço social ele nunca me deixou, né? Ele sempre me acompanhou e ele sempre me acompanha. Tanto que na empresa, né, a maioria das selecionadoras diz assim: eu vou falar com assistente social. Então, para muitas pessoas, eu não sou gerente de RH, eu sou assistente social. E isso me deixa extremamente próxima delas, e isso é muito legal. Isso é uma prova que eu trago até hoje, né, as raízes do serviço social na minha profissão, no meu modelo de gestão, no meu trabalho. E isso é assim, um referencial maravilhoso para que eu possa me aproximar cada vez mais das meninas, porque o serviço social realmente aproxima muito a gestão da produção. Isso é um caso que é um caso de amor, não deixa nunca desistir. E eu fico muito feliz por isso, certo? E aí eu vou falar um pouquinho da minha trajetória, eu queria falar um pouquinho da minha infância, né, para poder reforçar aqui a história do querer, né? Então, eu venho de uma família muito pobre, porque humilde a gente é até hoje, né? De uma família realmente muito pobre. Meu pai era pescador, minha mãe fazia labirinto. Eu tenho quatro irmãos, e assim, a vida da gente foi uma vida de muita dificuldade. Então, meus irmãos hoje todos se formaram, só uma que não quis fazer nível superior. E assim, foi construído na base do querer, certo? A gente não queria para a gente aquela vida. E a única coisa que a gente precisava, podia fazer, era estudar. Então, realmente a gente tinha que estudar em escola pública, passar na faculdade pública. E isso, para contextualizar, que muitas pessoas que dizem eu não consigo, são pessoas também que não procuram, né? Então, essa busca, ela é uma busca pessoal. E muitas vezes ela é uma busca solitária, que depende muito das nossas forças pessoais, das nossas forças de caráter. E hoje, quando eu olho para mim, eu sou especialista em psicologia positiva, e quando eu olho para a minha história, quando eu olho a história dos meus irmãos, eu vejo o quanto a força da perseverança, o quanto a força da bravura, da vitalidade nos acompanhou. E isso é fundamental para que a gente possa, nesse momento, estar, né? Porque eu costumo dizer que nós não somos, que nós estamos. Então, nesse momento, nós estamos numa situação mais confortável do que da nossa infância, porque nós não nos acostumamos, nós não ficamos naquela condição de esperar, nós corremos atrás. Então, isso é um ponto que eu acho que é extremamente importante para ser colocado, né? E para solidificar e consolidar a história do querer que foi colocado aí pela Teresa Furtado. Então, eu comecei fazendo serviço social. Aos 18 anos, eu comecei o serviço social e tive meu primeiro emprego. E aí, logo nesse primeiro emprego, eu trabalhava o dia inteiro, terminava, e para vocês terem uma ideia, na época que eu fazia serviço social, que eu comecei, não tinha nem terminal de ônibus. Eu digo muito que um dia eu ainda vou escrever um livro, minha vida, né, antes do terminal, porque eu conheci terminal, beleza, mas antes do terminal, gente, pelo amor de Deus, sofri um bocado, né? Então, realmente, eu precisei passar por todas essas situações. Então, eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, se perdesse o ônibus na saída da faculdade, eu não conseguia chegar em casa no horário. Então, todas essas coisas me fortaleceram para que eu pudesse, até hoje, estudar. Eu nunca deixei de estudar, nunca deixei de me desenvolver, isso para mim é um ponto fundamental. E aí, quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava num escritório de uma loja varejista, e aí eu vi que aquilo não dava para mim, né? Trabalhava o dia inteiro, recebia um salário mínimo, muitas vezes o que eu recebia eu tinha que ajudar em casa, não dava para comprar livro, não dava para comprar material escolar, e aí eu fui atrás de estágio. Então, no meu segundo semestre, eu deixei o trabalho, eu passei um ano ainda nesse trabalho, e no terceiro semestre, na realidade, eu comecei a correr atrás de estágio. E até hoje eu sou uma grande defensora de estágio, né?
A Amêndoas é uma das empresas que, desde 2012, ela figura na lista das melhores empresas para estágio no Ceará e no Brasil. E isso tem muito desse meu apreço ao estágio. Então, eu comecei a estagiar e eu queria conhecer tudo, né, para poder identificar a área que eu iria atuar. Então, eu trabalhei com menor, trabalhei com saúde, trabalhei com mulher e trabalhei na organização. E na organização, eu realmente me encontrei. E aí, fazia estágio na área de benefícios, né, porque quando as empresas oportunizam uma vaga no serviço social, seja para estágio, seja para efetivo, geralmente é para a área de benefícios que a gente é encaminhado. E aí eu ouvia muitas vezes do gestor da minha área, ele dizia assim, olha, assistente social é meio difícil chegar em gestão, porque é muito assistencialista, briga demais, não consegue muitas vezes se integrar ao time, certo, aos colaboradores, e ao invés de se alinharem, acabam se afastando. Então, e eu sempre questionava, mas por que você acha isso? Ele sempre dizia a mesma coisa, que a gente não gostava de ensinar a pescar, a gente queria dar a pesca, né? E isso foi me acompanhando durante muito tempo. Quando eu terminei o meu estágio, eu consegui uma oportunidade como efetiva no IPRED. Como eu tinha tido já uma experiência na área da saúde, eu abracei. E eu passei 3 anos no IPRED. E foi uma das melhores experiências que eu tive na minha vida, porque o IPRED me ensinou a ser uma pessoa melhor. Certo? Diante de tanta vulnerabilidade, de tantos problemas, certo? O IPRED me ensinou a desenvolver a minha empatia, certo? Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu passei lá. Mas eu tinha um amor pela área organizacional que não me abandona, né? Até hoje. É um amor louco pela área organizacional. E como eu tinha passado por indústria, o barulho da indústria me alimenta. E aí eu queria sair do IPRED, que apesar de me satisfazer muito enquanto pessoa, mas eu tinha algumas situações que eu trabalhava porque eu precisava ajudar em casa, eu passava 3 meses sem receber dinheiro, e não dava para trabalhar só pelo sorriso da criança, né? A gente tem que botar o pé no chão. E aí eu disse, não, eu gosto muito daqui, mas eu preciso buscar uma outra alternativa, onde me dê prazer e me dê uma condição de receber todo mês um meu salário, né? E aí eu comecei a colocar currículos no mercado, e aí eu fui chamada para uma seleção no SESI, e essa seleção do SESI era para ser uma terceirizada da empresa da Gerdau. E foi na Gerdau que eu realmente tive toda a condição de conhecer o que era o RH. E naquele momento eu disse, não é isso que eu quero para mim. Só que somente com o serviço social eu não iria conseguir desenvolver o lado do RH. Então eu fazia benefícios, mas eu queria conhecer o recrutamento e seleção, eu queria conhecer desenvolvimento. E aí eu digo que foi uma sorte que apareceu na minha vida, que a Gerdau eu consegui trabalhar com todos os subsistemas. E com 6 meses, eu que tinha entrado somente para fazer benefícios, e eles me viram fazendo outros trabalhos e me envolvendo com outras situações, e aí eles me convidaram para passar a ser primeira, né? Então, fui primarizada. Eu segui o caminho inverso, que a maioria, muitas pessoas eram primarizadas e se tornavam terceirizadas, e eu fiz o caminho inverso. Eu era terceirizada e passei a ser efetiva da Gerdau. E daí eu comecei a desenvolver todo o meu trabalho como assistente social. E eu disse, não, o que que eu preciso fazer, né? Uma organização, ela precisa de disciplina, a gente tem regras muito claras para serem seguidas, e aí a gente precisa desenvolver toda uma questão, além da colaboração, que a área exige, uma questão de adaptabilidade em relação ao aprendizado, em relação ao acompanhamento, à gestão, no tão falado comando e controle, que naquela época era extremamente necessário, que hoje é, mas a gente já sabe que pode ser feita de outra forma,
né? A gente não precisa fazer o comando e controle da forma que a gente fazia 20 anos, 30 anos atrás. Então, essa possibilidade da Gerdau me ajudou muito a começar a trabalhar de uma maneira mais integrada, né? Com outros colaboradores, com pares, com a própria gerência da unidade. E aí eu comecei a construir todo um processo de adaptabilidade, colaboração e de aprendizado, né? Então, o que eu precisava? Eu precisava desenvolver minha carreira, né? Já que eu queria tanto entrar na área de RH, e eu não queria me enxergar somente como um analista, eu queria desenvolver carreira. E aí eu desenhei o que eu queria. Então eu foquei, naquele momento não sabia o que era coach, mas hoje eu sei que o que eu fiz foi uma ferramenta de coach, onde eu desenhei e coloquei lá meu foco, o que eu quero, né, da minha vida, o que eu quero ser enquanto profissional. E eu decidi, eu quero ser líder, eu quero desenvolver a minha liderança e no futuro eu quero me tornar uma gestora de recursos humanos. E aí eu comecei. Eu nunca quis deixar o serviço social. Sempre ele andou ele anda de mãos dadas comigo até hoje. E eu comecei a procurar uma pós-graduação, aí fiz uma pós-graduação que ela era na FIEC da UFC, que na época ainda era pós-graduação em administração de recursos humanos, né? Então era aquele RH ainda no formato, né, muito engessado, bem diferente de hoje. Hoje a gente já tem coisas bem diferentes para se estudar. E aí, mas ele foi fundamental para eu conhecer todos os processos. Então, eu conseguia, a Gerdau era uma empresa que tinha todos os processos muito bem estruturados e eu pude aproveitar essa oportunidade. E aí fui conhecer, fui ler, fui me aprofundar no RH através dessa pós-graduação. Então, fiquei na Gerdau, passei 4 anos na Gerdau, e aí fui caminhando para as outras áreas, saí da Gerdau, entrei para uma outra área, fui para a área de telecomunicações, também na área de RH. E com 3 anos que eu estava nessa empresa, era uma empresa terceirizada da Oi, e nessa empresa, a empresa que eu estava perdeu o contrato, e eu já era um analista de nível sênior. A empresa que ganhou o contrato, ela fez toda uma seleção e absorveu toda a parte técnica, mas não a parte administrativa. E aí eu participei da seleção para essa outra empresa que tinha ganho o contrato e eu fiquei. E aí eu trabalhei 6 anos na área de telecom. E aí foi mais aprendizado. Então, fiz depois um curso de gestão de pessoas, já um modelo mais atual. E terminei agora em dezembro de 2019, um MBA em psicologia positiva, que é a minha nova paixão, né? Então, assim, tudo isso foi construído, foi desenhado, foi mapeado para que eu possa desenvolver cada vez mais a minha experiência, né? Então, nesse momento, hoje, eu ainda enxergo que muitas empresas têm o preconceito, infelizmente, em relação aos profissionais de RH, né? Então, hoje eu ainda vejo isso. E quando eu olho para tudo que eu passei, o que eu digo? Eu fui protagonista da minha história, né? Então, hoje a gente usa muito na psicologia, né? Quem quiser que lute. Então, eu que lutasse para poder me desenvolver. Então, tudo isso foi lá, dentro da meta do que eu queria, certo? Eu precisava aprender eu aprendo sobre gestão, porque a gente não para nunca de aprender, né? Então, eu vejo muito isso, né? Hoje, eu, infelizmente, ainda vejo pessoas, eu sou professora também, e tanto de pós, como eu faço alguns cursos, e alguns cursos que eu faço, ultimamente, pessoas de RH, tem algumas meninas do RH, do Serviço Social em RH, fazendo benefícios, certo? Mas eu fico super feliz quando elas dizem, não, eu quero além,
Eu quero ser assistente social, mas eu quero trabalhar no RH, conhecer os outros processos de RH, contribuir de uma maneira mais sólida para o desenvolvimento das pessoas. E elas estão se movimentando para. E eu fico extremamente feliz. E eu sempre digo, em todo momento, que o verbo que movimenta a vida da gente é o querer. Tudo aquilo que a gente quer, se predispõe e paga o preço, a gente ou consegue ou fica muito próximo de conseguir. Né? Então, eu creio muito nessa condição do querer é fazer. A gente consegue, sim. E uma coisa que eu sempre coloco para essas meninas quando eu encontro, né? Gente, não deixem de estudar, certo? Mudem um pouquinho a cara que o serviço social criou dentro das empresas, né? A questão do estereótipo. Alguns profissionais de RH dizem assim, mas é porque geralmente as meninas do RH brigam demais, não conseguem falar, interagir na realidade da melhor forma. Eu não sei se por conta ainda dessa raiz muito forte da questão dessa visão capital-trabalho, né? E que a gente não precisa chegar nesse nível da briga para poder se fazer. Né? Então, você pode conseguir fazendo isso com diálogo. Eu trabalho com um presidente de empresa que eu consigo milhões de coisas com ele através de uma boa conversa, de diálogo, certo? De apresentação, de, olha, esse aqui é o objetivo. E é uma relação ganha-ganha, né, que a gente tem toda a condição de desenvolver. Eu costumo dizer aqui que, eu até anotei aqui para eu não esquecer, que é preciso trocar briga por luta, né? A luta, ela é muito sadia, e assim, eu nem sei como é que isso está sendo interpretado por quem está ouvindo, porque isso não é uma condição de todos os profissionais, mas infelizmente é um estereótipo que foi criado no mundo organizacional. E aí, sempre quando tem uma vaga, e isso foi na minha história, eu trabalhava como analista, surgiu uma vaga, sempre quem ia, uma psicóloga ou um administrador de empresa. Eu que era assistente social e que muitas vezes produzia resultados mais eficazes, eu ficava para trás. E aí sempre era o estereótipo, né? Não, porque a psicóloga faz um trabalho melhor no RH, porque a assistente social só sabe trabalhar com benefício, então é a tal da história, eu que lutasse para fazer a diferença. Né? E aí foi com muita luta, com muito aprendizado, mas também sempre com a vontade muito grande de vencer e de contribuir. Né? Então eu passei por todo um processo de adaptação, extremamente, de uma resiliência imensa, e hoje eu posso contar uma história de vitória. Né? Então, hoje, eu estou há 11 anos na Sandra, Mentos do deixa eu Brasil. só corroborar com o que você está pontuando. Tem alguns comentários aqui, eu acho que são relevantes, bastante. O pessoal aqui está pontuando, mas assim, eu acho que dentro desse momento, Sandra, principalmente agora, né, pandemia, pós-pandemia, né, esse processo, esse novo normal, ele vai exigir muito mais da gente, essa questão da flexibilidade, da resiliência, você olhar o que está ao teu redor e tentar se adaptar. Samara, ela pontuou, eu achei muito bacana o comentário dela, na verdade, muitos espaços socioinstitucionais têm uma visão equivocada do serviço social. E a gente concorda sim, Samara. Esse mês passado, eu, na verdade, encontrei uma egressa de serviço social nosso da Unifometro, fui fazer uma visita numa empresa cliente, e eu achei ela parecida com a pessoa, aí eu disse, olha, que legal você está por aqui. E aí ela disse, não, ela trabalha hoje no terceiro setor, numa fundação, mas ela trabalha, que bom, no RH do terceiro setor, no RH da fundação. E ela me colocou de forma, Sandra, muito realizada. Ela disse que realmente se encontrou, né? E aí a Samara pontuou, no atual cenário,
é que se encontra em xeque o profissional que atua na política de assistência social. Será que nesse atual... Eu concordo, em parte, com o que a Samara coloca, né? Dentro desse novo cenário de tanto confronto, né, e de tanta exclusão, Sandra, você convive com um perfil de mulheres castanheiras, mulheres que são vulneráveis, né? E que eu sei que a Amêndoas é uma empresa que é uma exceção no segmento de tantas outras, né? Verdade. Então, a gente sabe muito bem da realidade das pessoas em vulnerabilidade e que esse processo realmente é o assistente social que trabalha, né, em busca de políticas de assistência social mais igualitárias, voltadas mais em função da justiça social. Então, assim, faz sentido, mas é uma visão equivocada em muitos espaços, né, organizacionais. Isso. A Amêndoas tem um público feminino de 61%. Então, um número considerável de mulheres, né? Nós somos maioria dentro da empresa. Nós temos 43% das mulheres sendo chefes de família, certo? É um número, expressivo, certo? Então, são mulheres que foram abandonadas pelo companheiro, criaram filhos sozinhas, certo? Tem mulheres que trabalham de segunda a sexta-feira, que é a produção é de segunda a sexta, e aí no sábado ela vai fazer faxina, às vezes à noite, no sábado à noite, ela vai para um restaurante lavar prato, lavar copo, para poder melhorar a renda. E aí, a primeira coisa, quando eu cheguei lá na empresa em 2009, existiam históricos de mulheres que sofriam violência doméstica. E algumas mulheres chegavam, e aí por isso que eu acho que elas têm tanta essa necessidade de ter um assistente social na gestão. Porque elas chegavam muitas vezes para conversar e elas diziam, porque meu marido é quem eu ajudo em casa, mas ele é quem é responsável, né, pela renda. E aí, muitas vezes, ela se sujeitava a ser humilhada, a ser espancada, porque ela não tinha coragem de denunciar. E aí foi todo um trabalho que foi feito de uma maneira geral, não específica, de fazer o empoderamento feminino. Poder todas nós temos, só que a maioria das mulheres elas não tinham esse reconhecimento do poder que de fato se tem. E aí eu fiz todo um trabalho tanto de acolhimento para aquelas que chegavam, e aí eu fazia o encaminhamento, entrava em contato com a delegacia da mulher, certo? Conversava sobre a situação, conversava com essa mulher, certo? Chegou a ter situações de eu conversar com o marido, delas dizerem assim, converse com meu marido, eu conversar com o marido. Né? E aí essa relação de proximidade ela foi se fortalecendo muito. E aí a gente precisava fazer com que essas mulheres criassem coragem de dizer não. E aí nós começamos a trazer muita palestra, a fazer rodas de conversa, porque na roda de conversas você consegue trabalhar com pessoas que têm a mesma vulnerabilidade. E quando se conversa das vulnerabilidades, ao invés de se enfraquecer, se fortalece. E aí elas começaram a se fortalecer entre elas. E eu digo com todo orgulho que há mais de 4 anos nós não temos um único caso de violência doméstica dentro da empresa. Nós começamos a desenvolver um programa de elevação de renda, onde nós levamos para a empresa oficinas de bijuteria, de trabalhos com materiais recicláveis, que elas podem desenvolver e vender, elas comercializam. Nós chamamos as mulheres da comunidade também para isso. E esse ano, foi durante os meses de janeiro e fevereiro, nós fizemos uma parceria com o Ministério Público. E nós fizemos várias palestras direcionadas aos homens. Os homens da empresa participaram.
E a gente participa do movimento He4She, onde nós sensibilizamos os homens para ajudar as mulheres nas tarefas de casa, os filhos na tarefa de casa. Né? Então, todo esse movimento, ele fortalece, na realidade, os laços da família. E hoje, esse problema pelo menos esse problema do fato da violência doméstica, ela não acontece mais. E onde é que eu tenho certeza disso? Na própria questão do absenteísmo. Nós temos um absenteísmo baixíssimo, uma produtividade maravilhosa. Quando nós desenvolvemos qualquer atividade, as mulheres são as que mais participam, e no nível de felicidade imenso. Hoje elas têm condição de fazer uma bijuteria e comercializar no bairro que ela mora, de fazer feirinhas, organizar feirinhas nos bairros, e elas vendem os produtos que elas fazem. Algumas customizam roupa, certo? Então, hoje, além do valor que elas recebem na empresa, elas aprenderam a melhorar a renda, né? E isso tem uma participação muito grande da área de RH, né? E isso é uma coisa que enche meus olhos e que me deixa, assim, muito, muito feliz. Isso não é assistencialismo, certo? Quando elas fazem, quando a empresa possibilita para elas esse aprendizado, que elas não pagam nada por ele, a empresa é quem custeia professor, quem custeia material, elas saem de lá com uma profissão, né? Elas se formam artesãs e elas podem desenvolver. Então, quando a gente tem um trabalho de Semana do Meio Ambiente, elas produzem, elas comercializam dentro da empresa, certo? A gente estimula elas a desenvolverem algo que possa fazer com que aquilo sirva para a vida delas, né? Dos filhos. E isso tem dado muito resultado. Então, a questão do assistencialismo, ele pode ser transformado, sim, certo? E eu acredito muito nisso, principalmente dentro das organizações e fora dela também. Mas eu acredito muito que tudo isso é feito em cima, entrou aqui uma chamada, certo? Tudo isso é feito em cima de uma questão profissional. Eu, enquanto profissional, o que é que eu tenho para oferecer? O que é que eu quero oferecer? O que eu devo oferecer? Né? Tudo isso é uma questão muito, muito da Sandra. É muito a questão do meu time que pensa como eu, certo? Por quê? Porque eu estimulo que eles pensem dessa forma. Eu faço com que eles enxerguem que isso é o melhor. E, de repente, a gente tem um time todo formado e muito fortalecido e com uma congruência de valores, com a congruência de propósito, certo? E quando a gente olha até a mesmo formato de trabalho, né, de chegar a essas pessoas, de orientação, de aproximação, de colaboração, tudo é muito parecido. E a gente consegue levar isso também para a liderança, que essa é a grande questão, né? Porque não pode ficar só no RH, ele tem que ser, ele tem que ter a capilaridade dele, tem que ir para a liderança, tem que chegar na gestão, tem que chegar na alta direção. E a gente consegue fazer isso com maestria. A professora Fabiana Souza está comentando aqui também que o trabalho do fortalecimento da confiança, né, que Isso, tudo realmente passa é pela um dos confiança. valores, tudo passa dentro do processo, dentro do relacionamento humano, né, tudo passa Isso. pela questão da confiança. E a liderança, ela tem um fator, né? É muito Papel importante, primordial, né? um papel primordial. E assim, como é que é o teu dia a dia, né, na liderança, conduzindo o teu time, conversando de igual para igual com o empresário, com o acionista da empresa, transitando pelos diversos níveis da organização. Como é que é o teu dia a dia na gestão? Bom, a primeira coisa, né? A primeira coisa que eu identifiquei dentro da Mendas, quando eu cheguei em 2009, é que a empresa tinha uma alta gestão, uma alta direção humanizada.
e que muitas coisas não aconteciam porque simplesmente quem estava lá não se disponibilizava a fazer. E quando eu percebi, eu fiz essa leitura de que ele, enquanto alta direção, era uma pessoa humanizada, eu comecei a desenvolver todas as práticas para fortalecimento dessa humanização. Então, a empresa, como toda empresa, tem um foco no resultado. Apenas nós acreditamos que esse resultado ele pode ser alcançado de uma maneira efetiva através de um ambiente humanizado. Né? Isso é fato. Quanto mais o colaborador ele é reconhecido, quanto mais ele sabe que ele é atendido dentro de uma necessidade dele, que ele pode chegar, que ele pode ser ouvido, porque ouvir é uma grande necessidade, né? Isso faz com que ele se sinta dentro de um ambiente de apoio. Ele se fideliza com a empresa. E ele vai fazer pela empresa tudo o que melhor ele puder fazer. Porque isso é ele está construído dentro da nossa relação de confiança, ele está estabelecendo vínculos de fidelidade. Né? Então, a empresa faz por mim e eu faço pela empresa. Isso é uma condição que a gente vê claramente até hoje. Né? Então, quando a empresa ela faz o melhor pelo colaborador, o colaborador também faz o melhor pela empresa, disso eu não tenho a menor dúvida. E aí, quando eu cheguei também em 2009, eu peguei aquele modelo de liderança, que era escolhido como a liderança. Aquele que tem uma melhor condição técnica, ele é escolhido para ser líder. E aí, a empresa, ela tem pessoas, a empresa tem 28 anos. Eu tenho mais de 24% de pessoas com mais de 28 anos de empresa. É um número muito grande. Então, a maioria das pessoas tem mais de 8 anos de empresa, mais de 10 anos de empresa. E aí a gente teve que fazer o quê? Desenvolver a liderança. E aí eu criei dentro das necessidades, e quando eu cheguei, eu ouvi muito o que eu fazia. Eu precisava saber onde eu estava pisando. E eu precisava conhecer. Então, eu ia para a fila do ponto e acabava conversando com as pessoas. Chegava no Então, café da Sandra, manhã. só um stop aqui para a gente não perder. A liderança, ela precisa entender as necessidades, precisa ouvir, precisa entender esse cenário através de um diagnóstico. Isso, certo? E aí a gente não pode só ouvir as pessoas e nem pode só ouvir a liderança, a gente tem que ouvir os dois lados, né? E aí eu aproveitava todos os momentos, almoçava até hoje, eu almoço lá no nosso restaurante, escuto as pessoas, é uma forma de saber como está o nosso clima, né? Eu não vou esperar um ano para o papel do clima organizacional, eu estou ali me relacionando com ele todos os dias. E aí os colaboradores falavam muito que a liderança tinha uma posição muito enérgica, não gostavam de ouvir, não queriam saber o que se passava. E a liderança, por outro lado, dizia que as pessoas não queriam colaborar, que faltavam por qualquer coisa. Eu digo, bom, então a gente vai ter que desenvolver aí. E aí eu desenvolvi um programa que foi a formação de liderança. Ele começou naquela época com 5 módulos. Esses 5 módulos falavam exatamente de todo esse processo que a gente trabalha até hoje na liderança, comunicação, a percepção, certo? A questão da delegação, tirar as pessoas, destituir aquele medo que as pessoas têm de ensinar, com medo de perder o lugar para o outro, né? Fazer com que eles desenvolvessem novos líderes para que eles fossem promovíveis. Você quer ser promovido, você tem que preparar alguém para lhe substituir. Então, essas questões, elas foram caindo por terra. E aí, eu precisava também fazer um trabalho de fortalecimento da equipe. Aí, a gente fez todo um trabalho que a gente chamou de trabalho em equipe, onde toda a equipe se trabalhava junta e a gente podia ouvir todas as dores dos dois lados. E a gente saía de lá com um plano de ação, com um acordo entre damas e cavalheiros, onde a liderança e o time eles estavam ali no papel dizendo o que eles deveriam fazer para se tornarem melhores. E isso deu muito certo. E a gente faz isso até hoje.
né? Então, todo o nosso trabalho de desenvolvimento, antes da gente montar a necessidade de treinamentos, né? O LNT tão falado, tão antigo, a gente não faz mais nesse formato. A gente junta todo o time e a gente constrói dentro do próprio time essa necessidade de desenvolvimento. E tem sido muito legal e tem dado muito certo. Bacana mesmo. A gente tinha ficado neste semestre de fazer uma visita a amêndoas, né? Mas realmente, próximo semestre, a gente vai, se Deus quiser, agendar. Sandra, e assim, dentro do segmento que você atua aí, que é o segmento de indústria de castanha, assim, quais são os grandes desafios que você enfrenta no dia a dia hoje? Assim, o que é que você ainda tem, né, que trabalhar muito, que você ainda considera que seja algo a ser melhorado? E Olha, as ferramentas também que tu utiliza muito no teu dia a dia na liderança. Pronto. Hoje, eu acho que não só a empresa, mas eu acho que todas as empresas, elas passam por esse problema de comunicação. A comunicação ela é um gargalo, certo? Porque é a forma como ela é dita. E a forma como a gente já melhorou muito, muito mesmo, mas a gente ainda tem problemas de comunicação. Então, hoje, a gente sempre fala que a rádio corredor não pode chegar com uma notícia no time antes que o líder chegue, né? Então, essa aresta, ela foi aparada. Então, hoje a gente trabalha com uma comunicação semanal formal, onde nós passamos todas as informações que são necessárias, sendo da empresa ou não. Houve uma... Tem, inclusive, treinamentos que são dados pelo sistema FIEC, nós passamos lá, treinamentos gratuitos dentro de plataformas digitais, nós passamos na comunicação interna. Nós também passamos todas as nossas vagas que nós temos disponibilizadas na empresa, elas passam dentro da nossa comunicação. Nós temos todo um processo, essa comunicação que é feita semanalmente e que indica questões de saúde, de desenvolvimento, desenvolvimento de time, de desenvolvimento de liderança. Ela, a cada 15 dias, ela passa por uma questão de educação orçamentária. Então, a gente tem temas que nós dividimos por blocos e que são colocadas lá na segunda-feira. Mesmo com todo esse cuidado, ele é passado para quem tem e-mail, é passado por e-mail, e quem não tem e-mail, a gente coloca naquele famoso quadro de aviso. Mesmo assim, a gente percebia que as pessoas não chegavam próximas à comunicação. Muita gente não lia. E aí a gente começou... Por que a gente percebeu? Tinha uma seleção interna, a pessoa chegava depois com o currículo para participar. Poxa, mas já passou, você não viu a comunicação? Não vi. E aí nós fizemos um acordo com os líderes. Toda segunda-feira nós passamos essa comunicação. Na terça-feira, nós temos uma reunião de 5 minutos. Todo dia tem essa reunião. Essa reunião é para alinhar, algumas empresas chamam diálogo diário de segurança, nós chamamos de reunião de 5 minutos. Nela tem que ter tratado segurança do trabalho, ser chamado o ponto, um cuidado maior, qualidade do produto, e a gente passa para falar... Você pode, a gente tem uma meta, se você tem um problema, você fala. Então, ali é um momento também de dar moral ao time. E aí, toda terça-feira, nessa reunião de 5 minutos, a liderança passa tudo aquilo que a gente informou, que foi a forma da gente fazer com que todas as pessoas tenham acesso a essa comunicação. E isso melhorou consideravelmente, certo? Porque era um gargalo. Então, essas ferramentas, né, da comunicação, a gente tem um bate-papo com o RH,
A cada 2 meses nós temos uma urna, uma urna mesmo do o Queremos Ouvir Você, onde as pessoas depositam sugestões, só que você ter aquela ferramenta e você não dar a resposta para o colaborador não adianta de nada, né? Então, ele tem que ter retorno. E aí, esse retorno é feito a cada 2 meses. Nós damos essas informações, também comunicamos o que é para fazer, aquilo que é pedido, vamos lá, uma sugestão, é possível? A gente diz é possível. Se não é possível, a gente já diz, não é possível. Porque o grande vilão, muitas vezes, dentro das empresas, é criar uma expectativa que não é atendida. Então, eu parto do princípio, cria um cavalo, mas não crie uma expectativa, né? Então, a gente avisa logo. Aí, essa reunião é feita com 45 colaboradores, que eles vão, esses colaboradores, eles vão fazer a fofoca branca. Eles vão levar para o time deles, o time que ele está representando, tudo aquilo que a gente conversou dentro da reunião. É possível? É. Como vai ser feito, quando vai ser feito e quem vai ser feito. Não é possível, gente, não é possível, a gente vai guardar na nossa caixinha e quando for possível, a gente vai lá e tenta resolver esse problema. Se é uma coisa que nunca vai ser feita, que já aconteceu, a gente diz, isso a gente nunca vai conseguir fazer. E aí a gente alinha tanto a questão da comunicação, como a gente não cria nenhuma falsa expectativa entre os colaboradores. E isso tem sido também uma coisa muito boa que está acontecendo dentro da organização. E com a liderança, a gente tem um alinhamento, tanto a gente conversa com eles no fórum de líderes, que a gente faz semanalmente, agora, depois da pandemia, ele está suspenso, né, porque nesse fórum a gente trabalha tudo o que precisa ser feito, ou seja, a gente trabalha a estratégia dentro desse programa. Então, ali está pessoas da qualidade, está a segurança do trabalho, está a RH, está a supervisora de produção, está o supervisor do corte, de manutenção, e nós alinhamos todas as necessidades que nós temos. Sandra, você comentou, só para a gente, eu me lembrei agora, acho que é importante. A pandemia chegou, nos pegou, né? E aí vocês também planejaram como é que seria geraram um comitê de crise, trabalharam esse plano de contingência, o que é que mudou, o que é que foi preciso, o que é que quais os grandes desafios com relação, né, aos colaboradores, a própria atividade laboral, como é que ficou a questão da saúde mental, se vocês colocaram pessoas de home office, buscaram ver quem eram os grupos de risco, como é que foi esse plano? Bom, nós começamos desde que começou o primeiro caso na China, nós começamos a pesquisar sobre coronavírus. E a gente já começou a colocar na comunicação interna as formas que ele deveria chegar no Brasil enquanto pandemia, e que não era uma questão de si, mas de quando chegaria ao Brasil. E aí a gente já começou, como já estava sendo muito vinculado, né, nas mídias, o que se poderia fazer? Questão da higienização, do álcool em gel, do distanciamento social, e a gente começou a trabalhar isso. No dia, aí nós não criamos um comitê de crise, nós criamos um comitê de bem-estar, certo? E aí esse comitê de bem-estar, ele é formado pelos gestores, todos os gestores, eles foram convidados a participar, e todos eles, inclusive, eu não tive nenhum gestor que na hora que eu coloquei que a gente ia fazer, que não tivesse ligado, dizer eu quero participar, eu quero participar. Aí os principais líderes também, os líderes da linha de frente, tanto da produção como da manutenção, também procuraram logo se aproximar do RH, e a gente teve uma reunião, nós criamos uma cartilha, essa cartilha, ela foi não só feita, mas também a gente criou grupos, aí a gente já estava com cuidado, o primeiro caso no Brasil já tinha chegado, e a gente já estava em reunião com as pessoas, e a gente já começou a cuidar, já não tinha aglomeração. Numa sala para 50 pessoas, a gente fazia com 20, entregava a cartilha, passava todas as informações, e aí a gente dizia, olha, você tem a tarefa de levar isso para a sua família,
para os seus colegas, para os seus vizinhos. Vocês têm a obrigação de disseminar esse conteúdo. Você é agente de mudança para isso. E aí nós fizemos logo um trabalho de distanciamento no refeitório, porque a gente não parou, porque enquanto indústria de alimentos nós não paramos. E aí contratamos ônibus de rota para eles evitarem o coletivo, transporte coletivo, o refeitório. Nós já tínhamos álcool gel como indústria de alimentos, já em muitos locais, ampliamos esses locais. Tiramos o bebedouro, colocamos copos descartáveis para que eles não aproximassem a boca do local. Colocamos no refeitório, que foi a mudança que mais deu trabalho, porque eles são muito unidos, então a gente teve que transformar as mesas, a gente colocar mesas que eram para 6 pessoas, só ficavam 2 pessoas e desiguais, certo? E aí a gente ampliou o horário de almoço, então 10h30 da manhã a gente já tinha gente almoçando. Colocamos o distanciamento de 1,5 m com fitas. Cada colaborador, ele recebia luva para não pegar e manusear o mesmo utensílio. E aí a gente fazia uso de máscara, era 100% de máscara descartável. Depois, quando o governo liberou o uso de máscaras de tecido, nós demos para cada colaborador 4 máscaras, além da máscara descartável. Então, nós tivemos todo esse cuidado, fizemos um túnel de higienização. Então, quando ele chega na empresa, ele passa por esse túnel, ele é feito com, ele pisa no pé dilúvio, já limpa o pé, né, o sapato que vem da rua, ele passa por um túnel e recebe hidróxido de cloro. E aí ele já recebe com a roupa que ele vem. Ele vai para o vestiário, troca a farda e volta de novo por esse túnel de higienização. E nós tivemos 9 casos somente na empresa, certo? E aí um trabalho muito forte. Quem gripava a gente já afastava, e isso fez com que a gente tivesse muito sucesso. A coisa ainda não parou, a gente continua, a comunicação interna é muito forte. Toda semana a gente trocou todas as outras comunicações e focamos só no coronavírus, só nos programas de prevenção, só aquilo que a gente pode fazer, contribuir. E aí a gente percebe que as pessoas iam trabalhar, muitas delas diziam, eu fico mais protegida aqui do que na minha casa, né? E isso dizia para a gente, olha, a gente teve ações muito boas, muito efetivas. E aí a gente trabalhou muito né, forte. Sandra, são pessoas que moram muitas vezes, né, em casas de poucos cômodos, ou família numerosa e com um risco realmente grandioso, né? Mas esse trabalho, tanto na empresa como eles disseminando isso, né, na família, isso aí também é muito importante, e também esse cuidado de trabalhar com ônibus, até em função também de eles não se contagiarem. Né? E outra coisa, ninguém vai em pé nos ônibus. Mas a relação custo-benefício, ela nos privilegia, porque só vão 23 pessoas. Cada cadeira são 2 pessoas, só vai um colaborador, para que evite o contato. Então, ele tem que sair da empresa de máscara. A gente vai garantir que ele não use? Eu não posso garantir. Mas ele sai da empresa de máscara, ele chega na empresa de máscara e a gente acredita que a orientação que a gente está dando está servindo para ele, né? Porque as máscaras de tecido, o objetivo é para que ele use fora da empresa. Ele usa dentro, se ele quiser, mas é muito mais para ele usar fora. Ele não pode dizer, eu não vou usar máscara porque eu não posso. Não tenho, porque eu não comprei, porque a empresa forneceu. Dentro das áreas de produção, a gente também mudou o layout, certo? Então, uma esteira para 36 mulheres, nós ampliamos as esteiras, ficaram 15 mulheres por esteiras e todas encontradas. Exatamente para que todo esse cuidado, ele pudesse acontecer dentro da empresa, né? Isso fez com que vários colaboradores, inclusive, chegam para a gente para agradecer, para elogiar, né? Porque eles escutam, olha, numa empresa que é inclusive concorrente, não tem nada disso. E aí é muito legal a gente ouvir isso.
dentre as políticas de RH, eu sei que está chegando, a gente já está chegando ao final, e eu queria muito abrir para as perguntas ou comentários, né? As pessoas estão aqui tecendo elogios, tá? E pontuando, assim, é importante essa tua história, Sandra, tanto a tua carreira como esse teu dia a dia, os desafios que a gente encontra, e que é possível, né? A Amêndoas é uma indústria onde você é uma exceção diante de uma concorrência que não faz nem um terço do que a Amêndoas do Brasil faz. A gente conhece, a gente sabe. Eu trabalhei na década de 90, na mesma empresa que você hoje, né, tanto contribuiu, mas é muito dentro de uma mudança de mentalidade, a gente sabe. Entrar também, Sandra, argumentar com a alta direção que um diagnóstico, indicadores, né, de engajamento, indicadores como o do GPTW, ou seja, das melhores empresas para se trabalhar, é importante. Ter o clima como um indicador global, isso também é uma grande conquista, né? Se toda organização tivesse uma mentalidade, né, que pensasse nisso, né, porque a gente pode estar muito distante, a gente não acredita que isso seja verdade, mas não é utópico, isso pode acontecer, e você realmente trabalha numa empresa e atua no dia a dia, né, com um propósito muito forte de cuidar das pessoas, não é isso? E uma coisa bem legal é porque essa questão da empresa trabalhar com humanização e estar dando resultado, ela está incomodando os concorrentes, e os concorrentes contrataram RHs e querem ser GPTW também, certo? E eu digo, olha aí, que coisa boa, né? A gente está incomodando. E por que a gente está incomodando? Porque os clientes querem empresas que trabalhem com a responsabilidade social. E a gente trabalha com a responsabilidade social, né? E a gente trabalha com as questões relacionadas ao meio ambiente, essas áreas são ligadas, são subordinadas a mim, estão sob a minha gestão. E aí, é uma outra, né, Sandra, outra área de atuação muito legal para o assistente social, porque nunca esteve, né? A pandemia veio fortalecer, né, empresas com propósito, porque a gente não precisa, e assim, já se exauriu esse sistema de economia linear, já se exauriu esse sistema de recursos serem infinitos, isso é mito, e a gente está vivendo hoje exatamente com organizações com propósito de, né, fazer esse ambiente, cuidar das pessoas melhores, né? A responsabilidade social e o meio ambiente, ela já era feita na empresa, mas ela não tinha o direcionamento. E aí, comigo, eu trouxe para dentro do RH, e aí nós começamos a desenvolver ações focadas, certo? A própria questão do trabalho voluntário, ele é uma situação que a gente está desenvolvendo dentro da empresa. Todo esse trabalho com a liderança, com a comunicação, com as práticas de humanização, de ouvir os colaboradores, nos deu, em 2019, um clima organizacional de 97,69%. É muito alto, certo? E com práticas que não se gasta muito dinheiro, práticas que fáceis de fazer. É outra coisa, Sandra, que acho importantíssimo, muito relevante você colocar. Ou seja, a cadeia serviço-lucro, na verdade, gerar valor para o cliente, gerar satisfação, isso é uma consequência de um colaborador, né, satisfeito, motivado, valorizado. E isso não é um investimento, não é muito caro fazer isso. Não é. Ou via de graça, né?
muitas vezes ele quer ser ouvido, ele quer ser direcionado. E a questão de ser assistente social me possibilita muito isso, encaminhar, certo? Porque o que na realidade, se você me perguntar, Sandra, qual é o segredo da Amêndoas? É se importar. Se importar com o colaborador, se importar com o fornecedor, porque a gente tem um trabalho na ponta em relação ao meio ambiente, a responsabilidade social que chega ao nosso fornecedor. A gente tem um agrônomo que vai lá na terra ensinar a mexer com aquela terra, para que ele possa tirar da terra o máximo que aquela terra possa produzir, certo? Então a gente chega nele, e não é à toa que ano passado a gente tirou o primeiro lugar no agronegócio, né, no GPTW agronegócio, porque a gente faz essa parceria com o fornecedor. E aí o cliente vê isso, o cliente enxerga isso porque chega nele. Ele vê através das mídias sociais tudo aquilo que a gente faz e ele prefere comprar da gente, certo? Então, a gente tem 60% da nossa produção é comércio exterior. E aí, quando vem uma auditoria de um supermercado, o maior supermercado dos Estados Unidos, quando ele chega, que ele vê que a gente é GPTW, que é América Latina, ele faz 4 perguntas e diz, eu só quero conhecer alguns colaboradores, colaboradores que ele quer conversar, e aí ele faz aquela calibragem, ele sabe que aquilo que a gente está dizendo acontece, e ele sai sem nem terminar a auditoria dele, porque ele viu que aquilo ali é feito de fato, né? E isso tem dado muito resultado. Eu adorei. Obrigada. Aqui tem a Ana Carolina está te desejando assim, está te parabenizando. Obrigada. Pelo excelente trabalho. E a Ana Maria colocou aqui um comentário: o profissional de serviço social precisa reinventar-se para romper barreiras. Achei muito bacana, Ana, não é? A reinvenção, né? É a questão do se adaptar. Mas o se adaptar de acordo com a sua necessidade daquele momento, né? E ao invés da gente, eu acredito muito na questão da resiliência, mas acho que a gente tem que desenvolver o nosso antifrágil. Vamos passar por essa situação de pandemia, mas a gente não pode voltar a uma situação que era antes, que isso era uma resiliência. A gente tem que construir a antifragilidade. O que eu vou aprender com isso? E o que eu vou fazer com que isso me transforme numa pessoa melhor e mais colaborativa, né? Mais humana, porque quem não aprendeu agora não aprende mais. Eu tenho certeza disso, que depois dessa situação, se a gente não conseguir melhorar, esqueça. É igual uma profissional de toda e qualquer área. Se a gente não se reinventar, a gente vai perder o trem da história. E aí esse trem a gente não pega mais. Nessa estação, não. E pode ser que ele não passe noutra, né? Pode ser que ele não passe noutra. Bacana, Sandrinha. Eu vou abrir aqui, gente, vocês quiserem abrir aqui os seus microfones, professora Leiriane, professor Secunda, eu não sei se ele ainda está aí, Raquel, ou nossos convidados, alunos, alguns profissionais do mercado. Alguém gostaria de fazer comentário? Professora Leiriane, pode, professora, fique à vontade. Gente, primeiramente, boa noite a todos e todas. E assim, eu quero dizer que é muito importante, né, essa mensagem que você passa da necessidade do serviço social, ele se reinventar nos processos, né? E é bom e é pedagógico que a gente aprenda desde a graduação, né? A poder dialogar, né? Porque se a gente não consegue dialogar entre nós, né? Imagine com os nossos, com as pessoas que a gente vai atender, né? A gente sair das nossas individualidades, né? Perfeito. Muitas vezes está numa dimensão coletiva, né? Eu sempre tenho muito essa preocupação, sabe, Sandra? Porque quando a gente chega nos espaços profissionais, a gente leva esse individualismo conosco. Aí, como trabalhar propostas coletivas com atitudes tão individuais? E isso é uma preocupação muito grande minha, sabe? Porque eu tenho muito essa inquietação
né, enquanto pessoa que educa, essa minha inquietação de não conseguir passar essa dimensão. Por exemplo, eu trabalho na assistência social em Maracanaú, né? E assim, esse contexto de pandemia requer muito, não está fácil para ninguém. O mundo todo está numa situação, não é só eu, Leiriane, né? E aí, como é que eu vou conseguir trabalhar com tanto... Gente, assim, eu trabalho com tantas necessidades, que eu acho tanta coisa que eu passo, tão pequena, aqui em casa, eu tiro pela minha vida mesmo, sabe? Às vezes o menino reclama por uma coisa. Eu disse, olha, eu todo dia chego com necessidade que as pessoas não sabem se amanhã vão comer ou não, sabe? Então, é muito importante ter esta visão. Eu acho que a gente tem essa dimensão humana do serviço social, do ser social, de eu perceber o outro como uma extensão de mim, né? Traz essa dimensão e essa necessidade, né? Então, eu creio que todo espaço ele é válido, todo espaço socioocupacional ele é legítimo para o serviço social, é a realidade que nos diz, né, como nós vamos atuar, é a realidade que pauta, por isso que não tem receita. E se eu não tiver muito claro a concepção, né, o que é a concepção dessa sociedade que eu vivo? Qual é a minha inserção enquanto serviço social nesta sociedade? Como é operacionalizar essas políticas sociais que são contraditórias, isso tanto no campo público como no campo privado, porque você está operacionalizando, sim, política, né? Uma política da empresa, mas uma política que pode favorecer, sim, esse processo educativo muito interessante, preventivo, que a empresa faz no contexto de pandemia. Isso ela levou para a comunidade dela, ela pode ter levado para a amiga, para a vizinha, ela levou para os filhos, ela levou para casa. Né? E isso é uma coisa que a gente não consegue muito entender, né, dentro do serviço social. E assim, eu acho que a gente precisa hoje, sabe, entender a nossa profissão num ponto que a gente sempre esteve vinculado, que é ter como ponto de partida a realidade, ter os dois pés fincados nesta realidade e propor em cima dela. Né? Então, eu acredito que todo espaço ele é muito importante e de que são muitos os desafios que nós, enquanto profissionais de serviço, não é fácil ser assistente social. É muito fácil ter um título, sabe? Isso, eu acho que é muito verdade. Fácil. Hoje, são quase vendidas no mercado, tá? Mas o mercado vai selecionar, né? E o mercado vai verdadeiramente fazer uma opção pelos bons profissionais, né? E pelos profissionais que conseguem ser propositivos. Então, eu queria só agradecer, dizer que foi muito bom. A gente precisa realmente, né, Sandra, se apropriar dessa área privada. Nós temos muito o que contribuir também em todos os pontos. Se é um espaço, gente, que nós temos enquanto serviço social, todo espaço nosso ele é contraditório, ele é difícil. Cabe a nós conseguir fazer a mediação aí entre, né, essa dimensão mais geral da sociedade e aquilo que a gente pode possibilitar a quem chega e a quem precisa de um benefício. E se eu não tiver uma concepção, né, eu não tenho problema nenhum com benefício, estou na política de assistência social, mas tem a forma. Ou a gente passa ele como direito, ou a gente passa ele como benesse. Né? E aí é importante a gente ter uma concepção de que seja direito para a gente poder passar nessa discussão. Então, foi muito bom. Aprendi muito. Né? Eu, como sou freiriana, então eu realmente sempre aprendo. Não existe lugar nenhum que eu não aprenda, né? Então, hoje, para mim, aprendi demais, né? E eu acho que é isso, né? É das pessoas que são apaixonadas por conhecimento, né? É o amor aprendizado, né? Deixa eu só dizer assim, algumas coisas que é percepção minha, né? Eu acho que o serviço social ele precisa se reinventar e ser analisado uma grade curricular,
onde essa grade curricular, ela sai um pouquinho de muitas questões assistenciais que realmente existem lá dentro, né, de algumas situações que podem ser modificadas para dentro de um cenário que hoje se demanda uma visão mais integrada, certo? Sociopolítico, econômico e pessoal, como ser uma assistente social, como eu posso trazer isso, e isso fortalecer e aumentar, porque que a gente sempre está procurando, sempre a área, o foco é o serviço público, né? E isso pode ser expandido para a área organizacional, mas para a área organizacional, ela brilhar os olhos para essa categoria, ela precisa saber que dentro da grade curricular tem algo além, certo? Então, a gente precisa colocar dentro da grade curricular do serviço social questões da área organizacional, certo? A formação da liderança, o desenvolvimento, certo? Outra coisa, a gente também tem que trabalhar, a gente trabalha com pessoas, e a gente, para trabalhar com pessoas, a gente tem que começar a ser líder de si mesmo. Ninguém cuida do outro se a gente não consegue cuidar da gente. Então, a gente tem que usar, a gente tem que fortalecer a empatia, a gente tem que desenvolver o nosso autoconhecimento, a nossa autogestão, certo? Como é que está a nossa forma de tratar o outro, né? Como é que a gente chega até o outro? Como é que a gente recebe a dor do outro? Que empatia é essa que eu tenho? Eu me coloco realmente no lugar do outro? Ou chega uma pessoa, como uma vez eu cheguei no Frotão, e para resolver um problema lá de uma pessoa da empresa, e ela simplesmente não olhou para a minha cara, certo? Ela de cabeça baixa, ela era uma assistente social. E aí eu peguei e disse assim, colega, você poderia me atender? Aí quando eu falei colega, ela olhou para mim. E aí eu disse, eu sou assistente social. Em momento algum, ela quis olhar, saber, ela nem sequer ela interagiu comigo, certo? Então, a gente precisa trazer isso para dentro do serviço social, né? É preciso valorizar as pessoas, sentir a dor das pessoas, ouvir as pessoas e fazer algo pelas pessoas, certo? Agora, a gente precisa também fazer isso pela gente. Então, quando eu lidero a mim mesmo, quando eu lidero as minhas emoções, quando eu consigo fazer pelo outro, é porque eu consigo também fazer por mim. E a gente não pode perder isso de vista, né? A tal da história, né? A dicotomia entre teoria e prática, ela existe de fato, ela é muito verdadeira, certo? E quando você chega numa linha de atuação, muitas vezes é vergonhosa a forma como um assistente social consegue interagir, não é nenhuma interação, é uma forma de tratamento com o usuário, e eu fico muito triste com isso, e a gente tem que acabar com isso. Sandra, aí eu acho que, na verdade, não é a dicotomia que existe, é que como eu não consegui entender a teoria bem, eu não consigo fazer a relação, né? Eu acho também que tem isso. A dicotomia, ela existe, não existe dicotomia teoria e prática. Teoria é uma coisa, prática é outra, mas o processo de articulação, como é que eu vou conseguir articular e ter prática se eu não tenho teoria? Se eu sou vazia de conteúdo? Aí eu tomo isso comum como referência, aí vou agir em opinião e não em base científica, não é isso? E repetindo o comportamento, né? E repetindo o comportamento. Profundo, é o que a gente diz, né, Leiriane? A teoria sozinha, ela é vazia, e a prática sozinha, ela é cega. Então, tem que haver essa articulação muito bem colocada. O exercício da prática, né? Que é isso que a gente fica verdadeiramente quer, né? Verdadeiramente, tá? Eu acho, aí assim, Sandra, tem tantas coisas que a gente pode discutir, mas eu vou deixar os perguntar, né? Aí fica a professora. A gente vai ter que ter outro encontro. Obrigada, viu? Eu vou deixar aí eles perguntarem, que eles devem ter muitas perguntas. Obrigada. Tem mais alguém aqui que pode perguntar? Alguém mais, gente? Nós estamos chegando às 20h25. Rejane pontuou coisas maravilhosas. Giovana está dando os parabéns, que aprendeu muito. Ana Maria disse que você colocou algo muito pertinente à profissão, né?
E aí, muito bacana, muito boa fala, parabéns, professora Sandra, parabéns. Gente, quem não quiser ainda mais falar, a gente vai ter que fazer esse encerramento, dizer que a gente vai deixar essa live gravada, vamos postar aí no Classroom dos alunos, tá? A gente está encaminhando para a professora Jane, para todos os professores, né? Porque se alguém perdeu, aí vocês divulguem, né? Para que a gente possa ter, né, essa oportunidade aí de ter conhecido a Sandra. O professor Secundo, que é o nosso maravilhoso entre as mulheres do grupo de serviço social, é o nosso doutor, né? Ele diz: pensar o assistente social na gestão é pensar outro espaço de atuação da profissão. Importante demais. Bacana, professor Secundo. Muito bom. Mais alguém, senão eu vou pedir para a Sandra. Na verdade, a gente quer agradecer demais, Sandra, e eu queria que você deixasse uma mensagem aqui para o aluno, para o profissional, né, de serviço social, dentro de toda essa... A gente vê que tem brilho no olho, né? E essa fala do teu querer, realmente, a gente que tem nossa formação e atuação em RH, né? Eu entrei por acaso e gostei e estou há 30 anos, né? E imagina quem realmente, quer dizer, a gente se descobre na área, né? E a gente não larga mais, não é verdade? E assim é com qualquer profissional que abraça, né, a sua missão, né, o seu propósito de vida. Então, qual mensagem que você gostaria aí de pontuar, se você fosse deixar assim, um conselho para o pessoal de serviço social, né, para esse profissional da área? Bom, como especialista em psicologia positiva, eu não posso esquecer de terminar com uma das forças, né? Uma das forças de caráter que eu acho que é a força mãe, que é o amor. Né? Então, o amor, ele é a mãe de todas as emoções, a mãe de todos os sentimentos, de todas as forças é o amor. E eu acredito fortemente que quanto mais a gente trabalhe com aquilo que a gente gosta, mais a gente consegue se identificar e mais feliz a gente é. E aí eu quero terminar com a frasezinha do Steve Jobs, que ele diz assim, ele fala em 2 momentos, e eu vou passar essas 2 falas dele, que eu acho o Steve Jobs uma referência. Ele diz assim: fazer o que não gosta é um sacrifício ao espírito. Então procure exaustivamente entender a si mesmo para encontrar sua verdadeira vocação. Então, só procure o serviço social se for a sua praia, se for a sua vibe, se você tem vontade de contribuir, de colaborar com a transformação da vida do outro, né? E a gente transforma a vida do outro de várias maneiras. O como, ele é vamos dizer que ele seja uma tarefa que cabe a cada um. O meu como é diferente do seu como, ele é subjetivo, né? E aí ele diz assim: para se ter sucesso é necessário amar de verdade o que se faz. Então, a gente só consegue produzir resultados realmente eficazes quando a gente se apaixona pelo que a gente faz. Quando a gente ama aquilo que a gente abraça para fazer. E eu acredito muito, eu acredito que se eu não amasse tanto o que eu fizesse, eu não conseguiria fazer um clima, favorecer um clima organizacional de 97,69%. Eu não conseguiria fazer com que as pessoas, dentro de várias pesquisas de mestrado que a gente vive recebendo, as pessoas dizerem, olha, eu fiz uma pesquisa e a empresa realmente é uma empresa humanizada. É uma empresa positiva, é uma instituição positiva. Aqui as pessoas gostam verdadeiramente do que fazem, gostam da empresa. Então, eu acho que o amor, ele movimenta tudo isso.
né? Bacana, E aí, Sandra. eu acredito muito nisso. Bacana, Sandra. Oi, Leiriane. Para complementar aí que a Sandra terminou, né, com a discussão do amor, Gramsci, né, Antônio Gramsci, que a Sandra deve conhecer, Sim, sim. Diz que nada de grandioso se fará sem paixão, né? Então, Olha até aí. as lutas que a gente tem que enfrentar, para os conjuntos das batalhas que a gente tem pela frente, né? A gente precisa de paixão, né? Eu sempre digo isso. Gramsci é também uma referência para mim, e ele tem paixão. E foi o amor pela humanidade que fez Gramsci, mesmo preso quase durante toda a sua vida, deixar tantos escritos, né, para nós, viu? Tudo de bom, gente. Eu vou precisar realmente sair. Não, Tereza, porque eu estou aqui com um rapaz. Deixar aqui que vocês ligassem os áudios para a gente verdadeiramente aplaudir virtualmente, né? A Sandra, tá, gente, no palco virtual. E a gente queria agradecer e aplaudir, tá? Muitíssimo obrigada, Sandra. Obrigada, gente. Um abraço grande e realmente continue e ser essa pessoa de luz que você é, para muitos que estão ao seu redor, viu? Um abraço. Obrigada, muito obrigada, tchau, tchau. Tereza, gente, pelo convite. Mais uma vez, muitos agradecimentos, gratidão a quem assistiu, gratidão a Sandra. Um abraço grande, tchau, tchau. Abraço, gente, tchau, beijo, tchau.